Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em primeira discussão projeto que prevê alteração no sistema de bilhetagem eletrônica. Está nas nossas mãos e depende de todos nós, vereadores, que é dar para a Prefeitura o controle, a possibilidade de realmente se ter noção do quanto se arrecada no bilhete de ônibus. Sancionado o projeto da Câmara do Rio que autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19. E o projeto aprovado na Câmara que torna o Carnaval direito da população e dever do Estado é elogiado por especialistas na maior festa popular do Rio. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação em primeira discussão do projeto do Poder Executivo que propõe alterações no sistema de bilhetagem eletrônica. Esse foi um dos destaques da sessão plenária dessa terça-feira, que o repórter Renato Chapot acompanhou. Logo na abertura da sessão, o líder do governo falou sobre o projeto de mudança da escala da Guarda Municipal. Chegou esse projeto na Câmara dos Vereadores. De fato, ele não foi debatido anteriormente pelo governo. Também não tinha o conhecimento, não só meu, como também de Vossa Excelência, eu sou testemunha nesse sentido, presidente. E como nós fomos surpreendidos, eu conversei ao telefone com o prefeito Eduardo Paes, de imediato eu já garanti ao vereador Jones Moura que nós não colocaríamos em hipótese alguma esse projeto na pauta. A fala do nobre vereador Tiago Carribeiro, que é o nosso líder de governo, que nos representa para que saibamos das movimentações de governo para essa Câmara, elas aqui hoje não somente passa tranquilidade para todos os demais vereadores, porque na sua fala ele enriquece dizendo que é muito importante o debate com os vereadores, até antes de projetos polêmicos chegarem a essa casa. Inclusive, presidente, Vossa Excelência, que muito me disse que é defensor sempre que qualquer projeto que passe por essa casa, oriundo de mensagem do chefe do Executivo, será amplamente debatido entre nós vereadores. Por isso, agora chancelado pelo líder de governo nessa fala, eu quero aqui, em nome de todos os guardas municipais, dizer o nosso obrigado pela tranquilidade de que esse projeto não tramitará aqui, não será votado nessa Câmara Municipal. O Parlamento começou a discutir nesta terça-feira o projeto do Executivo que permite à Prefeitura administrar a bilhetagem eletrônica na capital. O serviço, de acordo com o projeto, pode ser realizado pela Prefeitura ou por qualquer empresa contratada por licitação. O que sabemos é que é totalmente contraindicado deixar a bilhetagem com as próprias concessionárias de transporte coletivo. Como alguns já disseram aqui, e eu vou repetir, que é o mesmo que deixar a galinha tomando conta do galinheiro. Não é possível deixar a manipulação das gratuidades que geram créditos adicionais para as transportadoras, além do risco de manipulação, como já foi tão debatido, do quantitativo dos pagantes, que acaba tendo, e este quantitativo, sim, de pagantes, acaba tendo um impacto direto no preço da tarifa modal, com grande chance de sobrepreço nessa tarifa. Esse é um projeto que eu sou totalmente favorável, mas eu só queria deixar registrado, conforme eu já anunciei ontem, na audiência pública, são as 3 emendas que nós queremos apresentar. Uma sobre o saldo remanescente, super importante, para levar o saldo remanescente, aquele que fica lá no nosso cartãozinho, R$1, R$2, R$3, R$10, e que a gente não retira, para ser esse saldo e para a melhoria do transporte público. Eu tenho certeza, presidente, que se já tivesse feito isso, o valor que ficou nesse saldo remanescente nesses anos todos, eu tenho certeza que nós teríamos um BRT que atendesse a população da cidade do Rio de Janeiro. O contrato de concessão feito lá em 2010, no momento da licitação dos ônibus, diz o seguinte:
que o princípio que rege a tarifa de ônibus do Rio de Janeiro é o princípio da modicidade tarifária. Palavrinha difícil, né? A tarifa mais baixa possível. Este é o princípio. Foi esse o princípio que fez com que a licitação do Rio de Janeiro acontecesse. Deveria ter sido uma licitação correta, mas com base neste princípio. E como é que a gente sabe se a tarifa do Rio de Janeiro ela é uma tarifa módica, ela é a mais baixa possível ou não é? Quando a gente tem a informação, duas informações fundamentais. Quanto custa operar o sistema de ônibus do Rio de Janeiro, com todos os seus custos, os ônibus, né, os próprios veículos, o salário dos motoristas e cobradores, quando eles existem, os terminais de ônibus, o combustível, no caso do BRT, né, a manutenção do próprio sistema, das calhas exclusivas dos ônibus, e por aí vai. Né? Quanto custa e quanto o sistema arrecada. Sem dúvida nenhuma, nós estamos enfrentando aí diversos problemas seríssimos. A questão da pandemia, a questão financeira. E numa outra ponta, tão sério quanto, é a situação do transporte público da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos visto, nas últimas semanas, das manchetes de jornal, revista e na televisão, aquela imagem do BRT lotado. Aquela imagem do morador, do trabalhador que sai da Zona Oeste, de Campo Grande, Santa Cruz, indo para a Barra, usando a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica, todos eles lotados. Isso eu tenho certeza que incomoda a todos nós. A Prefeitura hoje tomou o primeiro passo para tentar solucionar esse problema, que não é uma solução rápida, que não é uma solução fácil, que foi realizar a encampação que começou a ser feita no dia de hoje. O segundo passo está nas nossas mãos e depende de todos nós, vereadores, que é dar para a Prefeitura o controle, a possibilidade de realmente se ter noção do quanto se arrecada no bilhete de ônibus, de ter a transparência do que é o RioCard e a bilhetagem do ônibus municipal. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Em seguida, o presidente da Câmara falou sobre o funcionamento da casa durante o período de fechamento da cidade estabelecido pela Prefeitura. A Câmara Municipal, logicamente, sendo aprovado, não sei se foi aprovado ainda na Assembleia Legislativa, vai acompanhar, sem dúvida alguma, como sempre, o feriado, nesses 10 dias. Na verdade, não são 10 dias, né? Serão 5 dias, de segunda a sexta, no feriado de trabalho legislativo, e posterior a esse feriado, nós vamos novamente nos reunir, já foi decidido na reunião ontem, com essa comissão, para que, ao longo da semana, inclusive, essa comissão tenha um diálogo constante com o Comitê Científico da Prefeitura. E queria informar assim, ao vereador, a todos os vereadores, que a sessão, a minha decisão, até na reunião ontem, continuar de forma híbrida, e se caso houver os dados, se Deus quiser não, aumentar e a nossa comissão, eu vou fazer um apelo a todos os vereadores que possam, de forma híbrida, que fiquem em casa. Mas se ficar um vereador nessa Casa Legislativa, será eu, presidindo essa sessão. Aprovado em segunda discussão o projeto da visita virtual para os pacientes de Covid-19 através de videoconferência. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que estabelece as pessoas com deficiência como um grupo prioritário na vacinação da Covid-19. Outro projeto aprovado pelos vereadores em segunda discussão é o que cria o polo gastronômico do bairro de Irajá. Esse projeto é um projeto antigo, anterior à pandemia, evidentemente, e trata-se de um polo gastronômico de informais. Essa foi a maneira que nós encontramos de ordenar, legalizar e legitimar aqueles que têm a dificuldade da sobrevivência e que precisam de apoio para o seu trabalho informal, de maneira correta, de maneira legítima. A sessão foi encerrada e uma nova convocada para esta quarta-feira, às 14 horas. E durante a sessão, o presidente da Câmara Municipal do Rio anunciou a doação de 30 milhões para a Prefeitura utilizar no enfrentamento da Covid-19. Queria informar a todos os vereadores que a mesa diretora
Para a presidência, Carlos Caiado, vice-presidente, a vice-presidente Tânia Bastos, segundo vice-presidente, vereador Luciano Vieira, primeiro secretário Rafael Freitas, segundo secretário, vereador Marcos Braz, vereador Jones Moura e vereadora Tainá de Paula, que compõem também a mesa, decidiu, como é de prática até nessa Casa Legislativa, na outra legislatura, dos recursos economizados do trabalho de cada diretoria, da mesa diretora, a Câmara Municipal destinar 30 milhões de reais para o combate à Covid. E eu vou até encaminhar ao grupo dos líderes aqui também, se todos concordarem, que a gente vai estar colocando na pauta amanhã, na extraordinária, para poder ser votado e assim chegar logo à Prefeitura e que a gente possa também discutir junto à Prefeitura, logicamente, diante de onde será usado e o prefeito, logicamente, prestar conta para essa Casa Legislativa. E queria relembrar, nos últimos 7 anos, a Câmara Municipal, sobre a participação de todos os vereadores da mesa diretora, destinou, em média, 70 milhões de reais. Então, esse recurso agora, acho que é muito importante para que a gente possa ajudar nesse momento tão difícil do combate ao Covid. A cidade do Rio de Janeiro ganhou mais uma arma no combate à Covid-19. O prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto de lei aprovado na Câmara do Rio, que autoriza a administração municipal a adquirir vacinas contra o coronavírus. A proposta foi apresentada originalmente pelo vereador Lindbergh Farias, mas recebeu emendas e passou a contar com a coautoria de outros 27 parlamentares de diversos partidos. Em comum, a urgência e a importância de buscar soluções para a maior crise sanitária da história do país. O que eu acho importante é que esse virou um projeto da casa. O presidente da casa, Carlos Caiado, disse, não, vamos colocar isso em pauta. E praticamente todos os vereadores foram coautores. Ou seja, é uma posição da Câmara Municipal se antecipando, autorizando a Prefeitura a comprar diretamente vacinas. Então eu quero ressaltar esse aspecto. Essa foi uma ação conjunta da Câmara Municipal. Um projeto importante da cidade do Rio de Janeiro, que é a aquisição de vacinas, que é de fundamental importância para sairmos realmente dessa crise, vencermos essa pandemia e, sobretudo, avançarmos na economia, é fundamental a vacinação. Então, parabenizo, agradeço por ter acolhido a nossa emenda e peço coautoria no projeto. Parabenizando a iniciativa do vereador Lindbergh, da bancada do PT, das emendas do vereador Amorim, da emenda, e desse trabalho conjunto e da nossa aprovação por consenso dessa iniciativa, porque a prioridade agora é, sem dúvida nenhuma, o combate à Covid. A nova lei autoriza a Prefeitura a abrir um crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Solidariedade e para o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19, para adquirir vacinas contra a doença aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, caso haja oferta insuficiente por parte da União. O texto também autoriza o Poder Executivo a assinar o protocolo de intenções firmado entre mais de 1.700 municípios de todo o país para a compra das doses, medicamentos e insumos em geral. E falando de vacinação, um aviso importante. Mesmo com as restrições de circulação determinadas pela Prefeitura a partir do próximo dia 26, sexta-feira, o calendário está mantido. Nesta quarta-feira é a vez de homens e mulheres com 74 anos ou mais. Quinta-feira, serão vacinados mulheres com 73 anos. Na sexta, serão imunizados os homens dessa idade. A previsão é chegar ao dia 3 de abril vacinando os homens com 70 anos. Dados do painel Rio Covid-19 da Prefeitura mostram que, até o momento, o Rio já vacinou 720 mil pessoas. Dessas, 530 mil receberam a primeira dose, o que corresponde a quase 8% da população. 190 mil cariocas já receberam a segunda aplicação. E você vai ver no próximo bloco. Especialistas elogiam um projeto aprovado na Câmara do Rio que torna o carnaval um direito da população e um dever do Estado. No primeiro dia de intervenção da Prefeitura do Rio no BRT, mais ônibus foram colocados à disposição da população. O prefeito Eduardo Paes afirmou que pretende transformar o sistema BRT em uma referência de transporte público de qualidade.
O primeiro dia de intervenção do BRT foi considerado positivo pelo prefeito Eduardo Paes. No período da manhã, foram colocados 20 ônibus extras no corredor da Transoeste, entre Santa Cruz e Alvorada. Já na parte da tarde, na volta para casa, mais 30. A ideia é ampliar para 40 ônibus nos próximos dias. Simples fato da prefeitura estar intervindo, assumindo o serviço, não significa dizer que nós vamos ter a perfeição amanhã. Acho até que as notícias dessa manhã, a operação montada pela Cláudia, pela Maína, mostraram isso, de que com a simples colocação de um serviço extra de ônibus normais no ramal de Santa Cruz, ali no terminal de Santa Cruz, em direção ao terminal Alvorada, já aliviou muito o sofrimento diário daquela população que era tratada como gado ali na área de Santa Cruz. Hoje, imediatamente, o que a gente pôde fazer foi esse serviço eventual, que a gente fica feliz de já trazer algumas melhorias, a gente sabe que não é o ideal, e esse serviço será mantido até que a gente consiga fazer a manutenção e trazer ônibus articulados numa quantidade suficiente para ter um serviço razoável. A intervenção foi decidida pela Prefeitura no dia 19 deste mês. O objetivo alegado foi melhorar o sistema do BRT para assegurar a prestação do serviço. O prefeito Eduardo Paes justificou a queda da qualidade do serviço do BRT, a redução da frota. Ele disse ter deixado cerca de 400 ônibus. Hoje, são apenas 140. É óbvio que o sistema não vai funcionar, ele é um bom sistema, ele é um sistema que pode funcionar muito bem, mas é óbvio que ele não vai funcionar se você não tem qualidade física, se você não tem estação, se você não tem manutenção, se você não tem conforto, e principalmente se você não tem os ônibus para levarem as pessoas de cá para lá, de lá para cá. Uma das primeiras ações da intervenção é fazer um inventário para saber as reais condições dos ônibus. Nós vamos mapear os ônibus que são inservíveis, não inservíveis. O custo da manutenção é muito dispendioso e ele vai demorar um tempo para retornar à rua. O conjunto dos ônibus que, por um preço de manutenção moderado, médio, que a gente não tem esse número ainda, eles voltam para a rua em um médio prazo, 1 mês, 2 meses. Mas tem um conjunto que a gente já identificou, e eu vou dar um exemplo aqui bem prático, que com um pequeno investimento em manutenção, eles conseguem voltar às ruas rapidamente. Hoje nós já autorizamos uma compra de R$ 3.300, não é 13, né? R$ 3.300, que é uma cola, que eu não vou dizer a marca aqui, não vou fazer propaganda, destinada a colar para-brisas dos ônibus. Havia 6 ônibus em condições de rodar e estavam sem vidro da frente. A ideia da Prefeitura é melhorar o sistema para fazer uma transição até que seja realizada uma nova licitação. Nós vamos, ao longo dos próximos meses, preparar a nova licitação, publicar a nova licitação, para que nós possamos ter, enfim, atores privados que operem esse sistema aportando recursos, com dignidade, com respeito à população e prestando o serviço de maneira adequada. Já estamos estruturando as licitações para a provisão de frota, para novos operadores. Então, acredito que ainda esse ano a gente consiga concluir essas licitações para poder sim ter novos ônibus no sistema. Em 2019, a Câmara Municipal criou uma comissão especial para acompanhar a intervenção proposta pelo então prefeito Marcelo Crivella. Após mais 8 meses de trabalho, foi recomendado à Secretaria Municipal de Transporte, entre outros, a fiscalização nas estações, meios para se evitar o calote e que mais empresas pudessem participar das licitações. Este ano, o carnaval não foi igual àquele que passou. Devido à pandemia do coronavírus, o Carioca ficou sem a maior festa da cidade, que atrai milhões de pessoas. Mas na Câmara do Rio, o carnaval foi assunto entre os parlamentares. Os vereadores aprovaram um projeto que torna o carnaval um direito da população e um dever do Estado. Especialistas aprovaram a decisão da Câmara. 2.100.000 turistas no Rio, 7 milhões de pessoas nos blocos, 273 mil no Sambódromo, 170 mil pessoas nos desfiles da Intendente Magalhães. Esses foram os números do Carnaval de 2020, que movimentou 4 bilhões de reais na capital e provam que a festa é um grande negócio para a cidade. O Carnaval arrecada milhões e movimenta bilhões. Ele é importantíssimo para a economia da cidade, mas ele é, sobretudo, um elemento muito importante para o cidadão e para a cidadã carioca.
Foi a partir desta ideia que os vereadores Tarcísio Mota e Tiago Carribeiro fizeram um projeto de emenda à lei orgânica do município que alterou o artigo 338. Aprovado, o projeto torna o carnaval um direito da população e um dever do Estado. Isso que o nobre vereador Tarcísio vem defendendo com esse projeto de lei ao meu lado, tem também, no fundo, além de todos esses argumentos já trazidos aqui pelo vereador Tarcísio, tem também, subitamente, a intenção de manter o carnaval como política pública na cidade do Rio de Janeiro, independente do governo que passe, fazendo ele ou não a defesa do carnaval. O carnaval é da cidade do Rio de Janeiro e do Carioca. Todas as pessoas ligadas de alguma forma ao carnaval aplaudem o projeto aprovado pela Câmara. O sociólogo Mauro Cordeiro diz que a festa ajudou a construir a imagem do Rio. E eu vejo com bons olhos essa iniciativa, sobretudo pelo reconhecimento do carnaval como um direito cultural do município, né? Porque a proposta é de um inciso na lei orgânica dentro do debate sobre os direitos no acesso à cultura no município. E não tem evento da cultura carioca mais distintivo, mais importante e relevante do que o carnaval, né? Essa lei ela é importante porque ela traz, na verdade, uma simbologia, né? Ela vem carregada de símbolo para a cidade, para a população e para os legisladores e para os governantes de que o carnaval tem uma importância para a cidade que não pode ser desconsiderada. Então, legitima, né, traz uma referência para todo mundo e faz com que a gente não fique à mercê deste ou daquele governo, como aconteceu muito recentemente. Transforma a visão do governante, seja ele qual for, em que esta cidade sim, depende do carnaval, tem o carnaval como uma identidade primordial. Essa festa vai para além de uma festa, tem todo um contexto de identidade, de economia, de geração de emprego e de renda, enfim, legitima isso. É um estímulo e um reconhecimento de algo que vem sendo feito há muitos e muitos anos pelas comunidades das escolas de samba, pelos blocos na sua espontaneidade e gerenciamento, pela Liesa também e pelas outras ligas de escolas de outros grupos, Lierge, Liesb e a Associação das Escolas de Samba Mirins. Na realidade, esse é um reconhecimento por esse trabalho e efetivamente, uma maneira de expressar a importância dos espetáculos de carnaval, seja o carnaval de rua, o carnaval da Marquês de Sapucaí ou da Intendente Magalhães, que esse é um patrimônio cultural da cidade, é um patrimônio econômico de geração de emprego e renda da cidade do Rio de Janeiro e também tem um reconhecimento, é chancela da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através dessa inclusão no artigo 338 da Lei Orgânica do Município, do apoio, incremento e incentivo para o Carnaval do Rio de Janeiro. Agora, com o projeto aprovado, quem é diretamente interessado diz que chegou a hora de se pensar nas prioridades. Para presidente de uma das ligas de blocos do Rio de Janeiro, é fundamental a criação de políticas públicas para o Carnaval. A nossa esperança é que essa lei se desdobre em ações de política pública concretas que nos ajudem, que façam com que a gente possa fazer mais projetos, colocar esse carnaval na rua, que garanta que a cidade ela vai estar... A infraestrutura da cidade ela vai estar a nosso dispor, né? Segurança, a infraestrutura de mobilidade, a infraestrutura de organização do trânsito, tudo isso tem a ver com quem legisla, com quem está sentado lá nas cadeiras, principalmente do executivo, na verdade, né? Os conselhos de carnaval, tão esperados, fazem parte do projeto que o vereador Raimon espera que seja aprovado ainda este ano sobre o Marco Civil do Carnaval. Quando a gente pensou no Marco Civil do Carnaval, o nosso pensamento é de compreender que não dá para a gente ser pego de surpresa, para a cidade ser pega de surpresa, com um decreto que venha de cima da Prefeitura do Rio de Janeiro e que diga assim, o Carnaval de 2022 vai ser nesses marcos. O Marco Civil do Carnaval ele pretende compreender que a cidade toda se movimenta naqueles dias
e que para aquela movimentação ser uma movimentação adequada e que venha ao encontro da grandiosidade dessa festa, ela precisa ser discutida com todo mundo e serem discutidos todos os temas. Discutido o bloco, discutido a escola de samba, discutido as escolas de acesso, discutido os bairros, discutido o palco da Cinelândia. Nós precisamos, no Marco Civil do Carnaval, compreender que a Rio Tour não é a única detentora, a única que conhece como é que o Carnaval funciona, mas tem que juntar muitos órgãos, aí você tem que juntar associações de moradores, tem que juntar associações de blocos, associações de bandas, você tem que juntar também, claro, a Rio Tour, a Secretaria de Cultura, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, e aí o Marco Civil do Carnaval ele tenta estabelecer um caminho, né, aprovado no Legislativo, para que a gente não tenha o infortúnio que tantos blocos, tantos grupos carnavalescos têm quando chega o Carnaval, que é de receber na véspera uma lista enorme de ações que devem ser cumpridas, e aí chega, inclusive, na véspera do desfile, uma notificação da Prefeitura que o seu bloco não está autorizado. Tratado como uma grande indústria que gera renda e emprego, o Carnaval não pode esconder a sua grande vocação como manifestação cultural, diz o sociólogo Mauro Cordeiro. Quais são os espaços de lazer e cultura que existem na nossa cidade oferecidos pelo poder público? E como eles são extremamente concentrados numa determinada área geográfica da cidade? Se você pensa as periferias da cidade, né, os bairros populares, quais são as opções públicas de lazer, de cultura? Então, várias dessas organizações acabam preenchendo um espaço que o Estado não oferece. Ser uma atividade de lazer, ser um espaço de sociabilidade. Então, é fundamental que elas tenham fomento, que elas tenham condições da sua manutenção, porque elas estão produzindo sentidos do que é ser carioca, do que é viver a vida nessa cidade para as camadas populares. Cheia de tantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. O que mais marcou, e é o objetivo desse nosso momento, é a questão educacional que eu tive num bairro chamado Ricardo de Albuquerque. Ricardo Albuquerque e a sua vizinhança, Anchieta, Mariópolis, Parque Anchieta, até mesmo Guadalupe de Odó. Eu cheguei lá nessa área, em Ricardo Albuquerque, em 1973 e saí no início de 2001. Cheguei como professor regente de turma da Escola Municipal Alexandre Pará, depois passei a ser coordenador de turma e finalmente fui diretor dessa escola. Na escola de Alexandre Pará, essa escola era uma escola que era um ícone do bairro. No momento em que nós conseguimos, com uma equipe de professores, funcionários, aí eu falo merendeira, porteiro, todos, enfim, da comunidade escolar, com apoio integral dos pais, cheguei lá aos 25 anos e saí aos 55 anos. Portanto, quase 30 anos, praticamente, da minha vida eu dediquei ali. O lado melhor, o tempo melhor da nossa vida, né? Principalmente vida produtiva. Lá nós tivemos efeitos muito importantes na escola. Conseguimos marcar a escola com uma disciplina muito séria, com uma participação do SEC, quer dizer, da comunidade escolar, efetivamente. Era um motivo de orgulho para todos os moradores, e até hoje, quando eu vou lá, e por isso eu escolhi Ricardo Albuquerque, embora tenha nascido, crescido e até hoje moro em Jacarepaguá, mas a minha vida foi marcada por Ricardo Albuquerque, e dentro dessa escola municipal. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e até amanhã.